Como era essa região que você morava? Ainda é. É uma região que chama de beiradeiros, né? São localidades, né, que ficam à beira-mar por todo o município de Nilo Peçanha, que tem Barreiras, Barroquinhas, São Francisco, Barra do Carvalhos. São todos os lugarzinhos do Baixo Sul, que são municípios de Nilo Peçanha, são distrito do município de Nilo Peçanha. Então, o transporte é feito pelo mar. Naquela época, canoa de remo ou de vela. E a estrutura do local? A estrutura não tinha, a gente vivia como um índio, né? Até hoje lá não tem água encanada e não tem serviço de esgoto, né? Não tem infraestrutura nenhuma. A luz, a energia elétrica, veio quando Antônio Carlos Magalhães era ministro das Comunicações e depois ele falou que ia colocar luz em toda a Bahia. Levou luz até minha querida Barreiras. Mas água encanada, saneamento básico, esgoto, até hoje não tem. Naquela época tinha por volta de 20, 25 casas, onde moravam talvez 40, 50, 60 pessoas no máximo. Hoje só tem 2 ou 3 famílias que moram lá, que deve somar aí 10, 12, 15 pessoas. E a primeira vez, a gente já conversou bastante, você falou como era a sua vida, como era você na infância, mas explique aqui para o pessoal, como foi que você viu a televisão a primeira vez, como foi essa sua emoção de Vamos lá, Duda. ver esse instrumento mágico na época? É muito engraçado isso. Eu era um menino muito franzino, quase que raquítico, muito pequeno e muito magro, né? E por isso eu tinha sérios problemas com os meus contemporâneos, né? Por exemplo, eu fui o menino pior de bola. Queria jogar bola, não conseguia, que era o pior de bola. Todas as brincadeiras eu ficava meio que excluído, porque eu não tinha o porte físico dos garotos da minha idade. Então, eu era o mais fraco. E isso me deixava absolutamente nervoso. E aí eu queria superar essa minha dificuldade, né, com o que eu falava, com o que eu aprendia. Eu era muito brigão, eu dei pedrada na cabeça de gente pra caramba quando eu era pequeno, porque quando eles me excluíram, eu dava pedrada, né, entendeu? E aí eu gostava muito de andar no meio das pessoas adultas para aprender coisas novas, e com essas novas coisas, quando eu chegava na minha tribo, eu era o cara, todos paravam para me ouvir. Então, eu já trouxe isso de berço. Como eu não tinha porte físico, eu não tinha estrutura física, que naquela época era o que contava, mas eu tinha uma linguagem bacana, eu tinha um intelecto bacana, eu era um sonhador, eu era um comunicólogo, vamos dizer assim. Então, eu só queria viver junto com os maiores para aprender coisas novas, coisas de adultos, para eu fazer farra junto com a minha tribo. E foi assim o tempo inteiro. Quando um pouco mais tarde que eles me tiravam do baba é jogo de futebol, é pelada, né? Que a gente chama aqui na Bahia. E eu não ia jogar porque era ruim de bola pra caramba mesmo, né? Então eu ficava do lado, observando. Enquanto os meninos jogavam, quando me tiravam, eu ficava sonhando, eu começava a construir sonhos ali. Eu viajava que você não tem ideia. Então, nessas viagens, eu fui construindo o meu futuro, que aqui cheguei hoje. Eu me vejo realizando pensamentos que eu tinha aos 5, 6, 7 anos. Então, isso me ajudou muito. Os pensamentos, as ideias, os sonhos, eles começaram na mais tenra idade. E eu tinha até vergonha de falar com as pessoas dos meus pensamentos, pois eu me chamava de louco para a época, para que eu pensava. Eu queria ser famoso. Eu queria ser reconhecido no mundo inteiro. Eu queria ser uma personalidade, não sabia como. As mulheres naquela época tinham uma cultura de piaçava, né? Vassoura de piaçava, de palmeira. E todo ano o Brás, que tinha a fazenda de piaçava, tirava essas piaçavas e as mulheres iam catar essas piaçavas, beneficiar para mandar para São Paulo, para fazer vassoura, etc, etc, etc. Então tinham assim, toda a região, mais de 50, 100 mulheres para catar essas piaçavas, viviam disso. E à tarde tinha as novelas, as radionovelas. Então elas ligavam o rádio para ouvir essas novelas. E eu ficava do lado observando e eu me transportava para a pele do ator, né? Então tinha uma que chamava Irmãos Coragem, o Tarcísio Meira fez muito. Eu era o Tarcísio Meira, eu fechava meus olhos e ficava sonhando que eu era aquilo ali. E eu queria estar no rádio. Eu falei, um dia desse eu vou ser locutor de rádio. Não tinha nem ideia o que era que eu estava pensando. Então eu fazia essas viagens. E conhecia muito pouca coisa, eu vivia como um índio, né?
andava descalço, sem camisa, tinha uma sandália havaiana a cada 8 de dezembro, que é a festinha de lá do local, que é Nossa Senhora da Conceição. E essa sandália tinha que durar o ano inteiro. Para que ela durasse, a gente calçava pouco. Só quando tomava banho às 5 horas da tarde, até a hora de dormir, para não estragar a sandália. Estragava os pés, mas não estragava a sandália. Então, a gente vivia como um índio. Aos 2,5, 3 anos, eu me lembro que eu aprendi a nadar. E a forma que eu aprendi a nadar foi o meu tio Ariston, que ele morava em Camamu, foi um dia para lá. E eu estava tentando aprender a nadar, eu tinha 2,5 para 3 anos. Lembro-me de coisa da mais tenra idade. E ele falou, você sabe nadar, nego? Sim, meu nome lá era Nego, meu apelido de Nego, além de Mosquito. Então todos me conheciam e me conhecem como Nego. Eu falei, estou aprendendo. Ele falou, eu vou te ensinar. Eu falei, epa, o senhor vai me ensinar a nadar? Pois o sacana do meu time me colocou nos ombros, levou até a água daqui nele e me jogou. Aprenda aí agora. E foi assim que eu aprendi. E aprendi a nadar desse jeito. Quando eu aprendi a nadar, vivia igual um pato d'água, só queria viver dentro d'água, né? Aí o Sobrinho convida, novidade e informação.